Mas a ideia é essa, a gente não tem uma direita afastada do bolsonarismo hoje, tem? Então, o que aconteceu? Como eu te falei, certas transformações políticas, elas vêm de transformações culturais. Então, a esquerda, para conquistar o poder político, ela demorou décadas. O Lula, ele se beneficiou de um trabalho de décadas de ocupação de espaços. Então, você tem o ideólogo comunista italiano, Antonio Gramsci, que refletiu sobre a revolução cultural e que pregava a infiltração de militantes nos centros disseminadores de ideia da sociedade, que é o show business, a imprensa, são as escolas, as universidades, o mercado editorial, que é de onde saem as ideias que circulam no país, pelo menos tradicionalmente. A partir do momento que os militantes se infiltram e fazem com que as pessoas pensem de acordo com aquilo que interessa ao grupo deles, à corrente ideológica deles, ao partidão, ao partido, com P maiúsculo, como dizia na obra do Gramsci, basta chegar um líder carismático para falar, olha, eu represento tudo isso que vocês já pensam, né? Vocês já foram doutrinados, vocês já foram, a rigor, assim, vocês já foram alvo de uma inculcação de ideias, né? E o que aconteceu no Brasil depois que a esquerda foi chegando no poder e ocupou o poder político? Começou a haver um movimento de reação, porque, claro que quanto mais poder você tem, mais aparece ali a hipocrisia, a contradição, o abuso, o autoritarismo, a roubalheira. Então, vários intelectuais, jornalistas foram apontando, né? Isso no PT, isso na esquerda. No mercado editorial, alguns editores, principalmente o Edson Filho, na Realização, tem um trabalho extraordinário, foram trazendo para o Brasil outras ideias. Então trouxeram os autores conservadores, os autores liberais, obras críticas a diversas condutas da esquerda, e tudo isso foi muito antes da ascensão política do Bolsonaro. Até no território político, antes da ascensão do Bolsonaro em 2018, teve impeachment da Dilma. Olha, sem Bolsonaro, porque ele não foi um fator estimulador desse movimento, ele tentou se aproveitar depois. Esse foi um movimento com a galera do MBL, do Vem Pra Rua, e de outros movimentos ali, mas que não eram lideranças políticas concretizadas, consolidadas. Eram muito movimento espontâneo, com internet, com redes sociais, a partir das críticas feitas por nós, colunistas também. Então você teve impeachment da Dilma, eu me lembro, eu testemunhei, e se você procurar hoje, você vai ver em reportagem, em diversas reportagens, quando o Bolsonaro foi vaiado numa das primeiras manifestações pelo impeachment de Dilma Rousseff. Não deixaram ele subir no carro de som, porque ele era aquela coisa mais radical, era político, o movimento não queria, pelo impeachment, que políticos subissem no carro de som. Então, assim, toda a trajetória intelectual, cultural, aí vem um movimento crítico ao próprio governo, já vem uma coisa mais política. Impeachment de Dilma Rousseff, tudo sem Bolsonaro. Investigações da Lava Jato, aí mistura, né, corrupção, muito destrinchada no governo, e crise econômica, que estourou no governo de Dilma Rousseff, mas foi plantada pela filosofia de gasto do Lula e tal. Aí vem prisão do Lula. Tudo isso é sem o Bolsonaro. É uma reação à esquerda, à roubalheira, à hipocrisia, a esse identitarismo histriônico, radical, que acusa todo mundo de ser racista, homofóbico, xenófobo, se tiver uma opinião diferente. Houve uma reação a isso tudo. O Bolsonaro, ele era uma figura supérflua nisso tudo. E ele usurpou tudo isso no sentido de que ele falou, peraí, é para cá que está todo mundo indo e tal, então eu vou também. Porque ele era um cara de uma mentalidade forjada no ambiente do regime militar. Ele não é um representante da direita democrática, republicana, com pensamentos conservadores ou liberais. Ele é da linhagem do regime militar. Então, ele sempre foi um estatista, por exemplo. Isso é um dos pressupostos básicos da divisão entre direita e esquerda no mundo moderno, vamos dizer assim, principalmente no debate político americano, que a direita defende um Estado menor, menos inchado. Sim. Aí varia o grau, mínimo, cada um tem a sua nomenclatura, mas menos intervenção do Estado na economia, privatização se você já tem muitas estatais, etc. O Bolsonaro combateu isso a carreira dele toda de deputado federal.
O regime militar era estatizante. A esquerda demonizou o regime militar como sendo a representação da direita. No entanto, o regime militar é tão estatizante quanto a esquerda. Claro que em épocas diferentes, então você vai encontrar historiadores que defendem que naquela época era necessário criar estatais e tal, mas criaram, mas sem estatais. Depois veio o PT, fez mais um monte, entendeu? Uhum. E o Brasil ficou com esse Estado mega inchado. E aí quando veio o Fernando Henrique Cardoso, que não é alguém de direita, que é um cara identificado com a esquerda, embora o PT tentasse rotulá-lo como de direita, mas que defendia, eu tenho vários artigos sobre isso, a cúpula do PSDB se dizendo de esquerda, e quis privatizar a Vale, a Telebrás e tal, menos por convicção liberal do que para fazer caixa em tempos de crise, sabe? O Bolsonaro defendeu que se fuzilasse o Fernando Henrique Cardoso. Aquelas entrevistas antigas, que eu acho que tem que fuzilar mesmo e tal, era por causa de privatização. Até no programa do Jô, ele falou uma barbaridade dessa, porque ele era contra. Então, ali, 2017, 2018, já tinha internet, redes sociais, aí os filhos percebendo aqueles autores, aqueles colunistas, percebendo como aquilo era todo um resíduo crítico à esquerda, tinha uma confluência porque eles vêm da linhagem do embate dos militares com essa esquerda. Mas não é a mesma coisa. Entende? Entendo. Então, a direita, para esse pessoal que pegou mais a superfície, ficou associada ao Bolsonaro, sem que ele seja, na prática e no ideário, um conservador ou um liberal tradicional, como existe em outros países. Aí então, vocês perguntaram, quem tem mais... Olha, você tem governadores mais à direita e com menos histórico de medidas e de ideias que são mais associadas à esquerda. Em relação ao Bolsonaro. Então, o próprio Tarcísio, o Romeu Zema, o Ronaldo Caiado. O Ronaldo Caiado disputou em 1989 com o Lula, eleição presidencial. Ele já era direita no Brasil, muito antes do Bolsonaro. Mas também uma direita específica, não é essa direita com uma grande bibliografia intelectual e tal. É da turma lá do interior do Brasil, do agronegócio. Então também vira alvo de rótulos da esquerda. Então, assim, a direita no Brasil é algo que estava em construção e sofreu um acidente de percurso com o bolsonarismo, que, ao mesmo tempo, né, engajou muita gente para se dizer de direita e para emplacar parlamentares que se dizem de direita, mas quando você vai ver a prática, ela não é, em muitos pontos, efetivamente de direita. Então você tem um trabalho agora, né, quando a gente mexe nas placas tectônicas, assim, é um trabalho de depuração. Com o Bolsonaro inelegível, possivelmente você vai ter uma opção nesse sentido. Aí depende de ver o quanto o Bolsonaro eleitoralmente vai sabotar essa opção, que é o que ele está fazendo nesse momento. E só mais um detalhe, para não deixar ponto sem nó. A sociedade brasileira, nas últimas décadas, ela já tinha uma demanda por políticos à direita, mesmo que ela não soubesse negócio de direitismo, etc. Porque, embora seja uma sociedade que tende a gostar de políticas assistencialistas, ela é uma sociedade que, nos costumes, tem uma maioria mais à direita. Então, as pesquisas Ibope, Datafolha, nós mostrávamos isso muito antes da ascensão do Bolsonaro. Olha, o Ibope, Datafolha, está aí, maioria contra a legalização das drogas, maioria contra a legalização do aborto, maioria a favor de penas mais duras para criminosos. Tem vários posicionamentos à direita. O Bolsonaro falou, vou pegar isso aí e tal. Mesmo que não mude nada, porque a medida prática como presidente em relação a esses campos é praticamente zero. Faz uma coisa para acenar para a base, mas quem decide é o Congresso. E você vê, não tem muita mudança. Mesmo com o governo do PT ou com o governo Bolsonaro, o Congresso não quer mexer em determinados temas que já ficaram meio empatados ali na sociedade. Então, assim, existe uma demanda por políticos nesse campo, mas existia uma lacuna de representatividade, na qual o Bolsonaro se meteu. E agora vamos ver se esse campo evolui, amadurece para uma direita republicana. Aí, quando eu falo um troço desse, só o último comentário, desculpa. Fica à vontade, Felipe. Quando eu falo um troço desse, vem Bolsonaro e fala assim, esse pessoal da direita limpinha, que eu acho fantástico, né? Porque eles confessam que são uma direita sujinha, embora eu considere mais sujinha do que direita, entende?
mas parece que tem um repúdio. Para participar desse jogo tem que... Tá, mas qual é o resultado disso? Porque o resultado disso foi o Lula, depois do Bolsonaro, né? Lula fora da cadeia. Aí fala, não, mas foi o STF. Olha, foi o STF, mas com o Bolsonaro desmobilizando manifestações anticorrupção, porque o filho estava pendurado. Então você tinha antes. E se continuasse, ia vir pressão, pressão, pressão. Mas aí o pessoal se associou ao Bolsonaro. Não, isso eu não quero. Né? Ele mandou até apagar do Twitter, na época, a defesa da prisão em segunda instância, quando estava começando o julgamento. Em que o STF reverteu a jurisprudência e acabou soltando o Lula. Acabou com a Lava Jato, sancionou jabutis no pacote originalmente anticrime, quer dizer, ajudou a afrouxar a legislação penal, ajudou a afrouxar a lei de improbidade administrativa, estava pendurado com o processo da Val do Açaí, funcionário fantasma que ele manteve 15 anos lá na região de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Um monte de medidas que são deletérias e que só favoreceram a esquerda. Assim como a conduta dele na pandemia só favoreceu a esquerda. Então, assim, pós-Bolsonaro, você tem a esquerda no poder, Supremo Tribunal Federal concentrando mais poder ainda e tal, e muita gente não consegue sair dessa hipnose. É uma das coisas que mais choca, na verdade, que é a falta de clareza. E não estou nem falando de muita clareza para entender as miudezas do jogo político, é mais... Falta clareza para entender a própria superfície da coisa, assim, do ponto de vista social. É meio assustador ver que... Você é inteligente. Tem uma galera que, assim, perto de mim, inclusive, comprando umas brigas que não fazem sentido pela história dessas pessoas, sabe? É só porque para comprar aquele... Para se enquadrar naquele campo político, é preciso comprar toda uma cartilha. Isso. Que as pessoas elas deixam de lado a própria história e as próprias coisas que são caras para elas, sabe? Isso daí é muito assustador, é um momento esquisitíssimo, porque não é que era muito diferente, não sei, né? Mas eu prestava menos atenção nisso no passado. Mas não é que não existia, mas é que com o bombardeio de informação que a gente tem o tempo inteiro agora, isso tudo fica muito claro, muito, muito latente mesmo. Todo mundo quer falar disso, todo mundo tem um pitaco. É comum, é fácil hoje você encontrar na vida uma pessoa que está disposta a conversar sobre o seu lado político, ou o seu lado político. Lado político, porque não tem muito de crença, ideologia ou estudo, qualquer coisa nesse sentido, não. É mais um defender o que aquele cara que eu tribal, sigo... né? Tribal. O sujeito se acha no grupo do bem contra o mal, e a partir do momento que ele acredita nisso, nada mais importa. Então ele fica completamente imune ao poder dos fatos. É uma coisa impressionante. Sua excelência, o fato, é absolutamente ignorado. Eu costumo dizer que a pessoa acredita numa mentira, e aí você vai lá e refuta, e ela fica com ódio de alguém por causa daquela mentira na qual ela acreditou. Uhum. Aí você vai e refuta a mentira. Ela percebe que é mentira, mas ela fica com ódio. Ela não consegue fazer, que é o trabalho terapêutico. Quando você vai para uma sessão de terapia, e aí a pessoa já tem um clique inicial de voluntariedade, ela escolhe, preciso de ajuda, estou precisando de alguém para conversar e tal. Às vezes ela começa a dizer coisas para a terapeuta vai buscando, mas isso aqui veio de onde? Aí veio daqui. Até você chegar num ponto lá, às vezes é na infância, às vezes é num relacionamento anterior que você teve e tal, de onde saiu uma ideia errada que você tem na cabeça até hoje que te trava em diversos relacionamentos, ou na sua vida profissional e tal, não sei o quê. Então você tem esse trabalho de voltar à origem daquilo, né? E limpar e falar, não era assim, porque você ficou com uma ideia errada aqui. Às vezes o futebol brasileiro, acho que tem ideias erradas que vêm desde a década de 80, entendeu? Às vezes eu fico apontando e tal, porque aí todo mundo acredita, né? Aí você acaba perdendo um monte de Copa do Mundo, entendeu? Então, qualquer área é assim. Então você precisa ser, vamos dizer assim, permeável aos fatos, para você perceber onde é que aquilo se desvirtuou e repensar a maneira como você sente e como você se posiciona. Mas a maioria das pessoas que se deixam entrar nesse abismo, elas não querem perder essa posição subjetiva. Elas não querem ser destituídas dessa posição subjetiva que é do pertencimento àquele grupo. Isso as conforta, isso as acomoda, evidentemente, e eu diria isso as anestesia moralmente. Né?